Shalom, shalom, como vocês estão, geração eleita? Eu estou bem, graças a Deus. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma pérola do hebraico com Luciene Fernandes. Hoje é a nossa terceira aula da jornada O que não nos contaram sobre. Com o tema Jesus ficou no túmulo, no seio da terra, 3 dias e 3 noites? Esse tema não é uma forma de desacreditar nas Escrituras. É buscando esquadrinhar, desvendar o que está por trás da cultura da Terra Santa de Israel. A Bíblia, ela é totalmente perfeita, verdadeira em todas as suas afirmações. Ela é inerrante, nunca erra. A própria Escritura afirma sua veracidade e confiabilidade em João 17:17, dizendo: a tua palavra é a verdade. Vamos ler Mateus 12, versículo 40. Essa é a resposta de Jesus para os fariseus e escribas que queriam um sinal de milagres de Jesus. Jesus responde: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Como entendermos esse texto de Mateus capítulo 12, versículo 40? Esse texto mencionado aqui, ele apresenta uma das maiores dificuldades a serem solucionadas, se não olharmos para o Oriente, para Israel e sua cultura. Porque na nossa cultura ocidental, 3 dias e 3 noites daria 72 horas. E da morte de Jesus, da sexta-feira à tarde até a ressurreição do domingo, na contabilidade ocidental, apresenta erros de cálculos. Contudo, Deus nunca erra. Ele é soberano, ele é onisciente, ele é conhecedor de tudo. Nada passa desapercebido por ele. A proposta dessa jornada é entendermos o que a língua portuguesa não nos revela, mas o hebraico, Israel e a cultura judaica nos mostra as pérolas. Vamos lá? Ao objetivo dessa terceira aula, se você está firme nessa jornada, adentrando cada vez mais neste rio de águas vivas, você é conhecida como rei no mundo espiritual. Rei no sentido de alguém que tem sede e fome de conhecer mais e mais a Deus e os seus propósitos para cada um de nós. Voltando ao tesouro de hoje, como entender essa preciosidade do texto de Mateus 12:40? Primeiro, Jesus morreu na sexta-feira à tarde.
primeiro dia. Segundo, Jesus permaneceu morto por todo o dia de sábado, no segundo dia. Terceiro item, no primeiro dia da semana, o domingo, Jesus ressuscita. Conta-se o terceiro dia, ok? Essa era a forma que os judeus contavam o tempo. O dia inicial era o primeiro dia, mesmo, entenda, mesmo que só restasse algumas horas. O dia imediato era o segundo. E as primeiras horas do dia seguinte era considerado como o terceiro dia. Vocês entenderam? Mesmo que o dia contado aqui fosse de algumas horas, a forma que os judeus contavam o tempo era relacionada a um dia completo, ok? Não esqueçam, a cronologia de Israel é diferente da nossa. Precisamos estudar a Bíblia olhando para Israel e nunca para o nosso país, para a nossa cultura. Por não entender esse segredo, alguns dizem que a Bíblia tem contradições. Outros usam essa dificuldade de entendimento para assegurar que a Bíblia não é confiável e que ela se contradiz. Mas você hoje está tendo esse segredo esquadrinhado, desvendado, e você vai saber afirmar que a Bíblia não tem erro. O que falta é interpretá-la olhando para o país Israel e para a cultura judaica. Há vários exemplos na Bíblia onde parte de um dia é contada como se fosse o dia inteiro. Vou citar apenas 2. Veja no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16, e o capítulo 5, versículo 1. Nesses capítulos, Esther fala que ela só ia entrar à presença do rei depois que os judeus jejuassem por 3 dias. Aí, no terceiro dia, ela entraria na presença do rei, como havia falado. E no livro de 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 5 e versículo 12, eu falei segundo, eu não falei segunda Crônicas, porque tem gente que troca. Segundo tem a ver com livro. Segunda tem a ver com cartas, epístolas. Vocês não vão errar mais, hein? Por favor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 10, versículos 5 e 12, diz o seguinte: Jeroboão recebeu ordem de Roboão para voltar a falar com ele após 3 dias. E Jeroboão obedeceu, voltou ao terceiro dia. Quando Jesus fala que ao terceiro dia ele ressuscitaria, até os inimigos de Jesus entenderam o significado das profecias sobre a ressurreição.
porque para eles a expressão depois de 3 dias seria o terceiro dia. Consegui esclarecer para vocês esse texto? Você entendeu que a contagem dos dias de Israel é diferente da nossa? Tendo esclarecido, vamos seguir mais um pouco com essa pérola do hebraico. Em Lucas 23, versículos 52 a 56, fala que um dos discípulos de Jesus, chamado José de Arimateia, procurou Pilatos para pedir o corpo de Jesus para que ele pudesse sepultá-lo. O versículo seguinte diz que após depositarem o corpo de Jesus no túmulo, eles se retiraram do local e, no sábado, descansaram. E em seguida, no capítulo 24, de 1 a 7, diz que no primeiro dia da semana foram bem cedinho ao túmulo e o encontraram vazio. Deus é detalhista. O sepultamento foi um pré-requisito para a ressurreição. Deus usou José de Arimateia, um dos seus discípulos, que trabalhava no Sinédrio, que foi muito corajoso em pedir a Pilatos a liberação do corpo de Jesus para enterrá-lo no túmulo que havia construído para a sua família, a fim de que não houvesse equívoco quanto ao local onde o corpo de Jesus foi enterrado. Porque se fosse enterrado em vala comum, ficaria difícil de detectar o evento futuro, o da ressurreição. Até porque quem era tido como criminoso não tinha um sepultamento digno, não era sepultado em túmulo, mas em valas. E José de Arimateia teve o cuidado de que o corpo de Jesus não permanecesse na cruz após o pôr do sol da sexta-feira e durante o dia todo do sábado, porque esse ato traria maldição à terra. Pilatos poderia ter negado seu consentimento da retirada do corpo de Jesus da cruz. Mas você lembra que Pilatos, durante os 4 dias da inspeção de Jesus, Pilatos, foi a pessoa que viu Jesus como Cordeiro Pascual? Pilatos foi o mecanismo que Deus usou para o reconhecimento do Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus? Aqui, mais uma vez, vemos Deus usando Pilatos para cumprimento da profecia que Jesus passaria 3 dias e 3 noites no túmulo. Mais uma vez, vemos Deus cuidando dos mínimos detalhes quanto ao cumprimento
das Escrituras. Isso é ou não é um tesouro escondido, uma pérola que só o hebraico revela. Curta e se inscreva no canal Pérolas do Hebraico com Luciene Fernandes. Assim como José de Arimateia e Pilatos deixaram ser usado por Deus na história de Jesus, seja você uma bênção da vida de outras pessoas, curtindo e se inscrevendo no nosso canal. Até a próxima aula da jornada, o que não nos contaram sobre. E o tema da próxima aula será as vestimentas de Jesus. E vamos ver também o assunto de Isaías. Mais uma pérola a ser revelada. Até lá. Shalom, shalom.